Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua sintonia. Estamos começando mais um resumo e hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, e temos como título Jetro. Aqui, esse título ele dá luz e dá referência ao sogro de Moisés, também chamado de Reuel, como está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 18. Ele era também um sacerdote de Midian, que visitou Moisés após ouvir sobre a libertação do povo de Israel. Jetro, ele é visto, como um momento de reconhecimento da grandeza de Deus por alguém fora da nação israelita, cumprindo o propósito missionário de Israel como testemunha entre as nações, como está descrito em Êxodo capítulo 18, versículo 10 e 11. Ali percebemos também que nos ensina, Jetro, a importância da liderança compartilhada, mas também da organização e também da escolha de líderes com qualidades espirituais e também morais elevadas, que é um princípio, que deve ser adotado em toda a estrutura que fala sobre missão, que fala também sobre organização, enfim. Agora, quando a gente analisa a lição de hoje, percebemos já que o local onde eles estavam, analisando aqui o contexto histórico rapidamente, que ainda eles estavam no deserto, mas provavelmente eles estavam próximo ao Monte Sinai, pouco antes da entrega da lei. E qual era a situação naquele momento? Israel já havia experimentado o livramento do Mar Vermelho, já haviam passado pela experiência da água da rocha, já haviam alcançado, por exemplo, a vitória contra Amaleque. Porém, Moisés estava sobrecarregado, julgando sozinho todas as causas do povo. E é interessante que Deus ele estava moldando Israel como uma nação organizada e justa, com líderes íntegros, para ser um testemunho para o mundo. E aí a gente percebe um detalhe bem importante, e a lição destaca isso, Quando a gente estuda Êxodo no capítulo 18, falando sobre Moisés, sobre Jetro, esse capítulo, você, querido professor, querida professora, ele mostra a importância da oração, ou melhor, a importância da liderança partilhada, mas também da organização, baseada em princípios espirituais. E ali nós temos também uma evidência, do impacto missionário do testemunho de Israel, pois Jetro, o estrangeiro, reconheceu a supremacia de Deus. Então é importante a gente ler Êxodo capítulo 18, aqui eu fiz um resumo, mas é muito importante a gente ter esse entendimento daquilo que fala. Êxodo capítulo 18, versículo 10 e 11, ali Jetro, sogro de Moisés, ele reconhece a superioridade de Deus, do Deus de Israel, fortalecendo o princípio de que o testemunho fiel atrai outros à fé. No próprio versículo 21 do capítulo 20, ou melhor, capítulo 21 do capítulo 18, versículo 21, ali a gente percebe alguns critérios para a liderança, e eu vou rapidamente aqui pontuar alguns deles. O primeiro é o temor a Deus. Todo líder ele deve ter essa característica. A segunda é a integridade. E o segundo deve ser o repúdio ao ganho desonesto, É interessante que
esses princípios eles são fundamentais para a escolha de líderes espirituais. E aí chegamos na pergunta de número 4, que diz o seguinte: quais importantes etapas da história da nação aconteceram nesse momento, né? Então a gente percebeu que nesse momento Israel testemunhou a grandeza de Deus a um estrangeiro, no caso Jetro, né? Que recebeu o reconhecimento da supremacia divina e estabeleceu um sistema de liderança estruturado e justo, aliviando a carga de Moisés e garantindo melhor atendimento ao povo. Então aqui Moisés era o líder do povo, estava sobrecarregado, muitas coisas para fazer, e Jetro foi lá e, sob a direção de Deus, ele deu um conselho para Moisés: olha, Moisés, compartilha, delega novos líderes, orienta eles, né, para que eles possam te ajudar. E assim, na nossa geração não deve ser diferente. Nós devemos treinar novos líderes, nós devemos discipular novos líderes, para que eles possam então contribuir junto conosco numa boa organização da igreja, ou enfim, qualquer outra área coletiva, mas sempre trabalhando com a organização, com o temor a Deus, com o planejamento, mas nunca perdendo de vista que você é um líder, mas que acima de você tem um líder maior, que é Deus. E a liderança ela deve ser compartilhada, estruturada, né? Então tem alguns elementos. E essa pergunta pontuou muito bem essa questão, né? Algumas lições para a gente finalizar: que o testemunho fiel atrai pessoas de fora para reconhecerem a Deus. A segunda lição é que líderes sábios aceitam conselhos construtivos. Então é muito importante nós também termos essa maturidade, nós líderes, né, de aceitar conselhos, né, construtivos de pessoas tementes a Deus. Terceira lição é que uma boa organização, meu caro líder que lidera aí a sua comunidade, a sua igreja, o seu departamento, uma boa organização sem dúvida alguma fortalece a comunidade da fé, ou seja, a sua igreja. Uma quarta lição é que devemos escolher líderes com caráter íntegro e compromisso com a sua justiça. Uma quinta lição é que a missão inclui mostrar com ações e palavras o que Deus tem feito por nós. Então é fundamental na missão incluir não só as palavras, né, a parte teórica, mas também a parte prática, através das nossas ações, tendo então a referência à palavra de Deus. Finalizando, o capítulo 27 do livro Patriarcas e Profetas diz que o conselho de Jetro foi aceito por Moisés, e este providenciou para que fossem escolhidos homens capazes, de bom caráter, tementes a Deus, para atuarem como juízes. Moisés ele teve que ter muita humildade, e aqui eu coloco mais esse elemento importante. Você líder, você tem tido humildade para trabalhar de forma coletiva? Você tem sido humilde para primeiramente aceitar a direção de Deus? Então a humildade ela é uma vertente fundamental. Agora no capítulo 6 do livro Atos dos Apóstolos diz que Deus deseja que seu povo seja ordenado e disciplinado para que o trabalho avance com eficiência. Então é fundamental a ordenação, trabalho bem organizado, bem planejado, mas também que tenha disciplina na questão dessa organização. Finalizando, o livro Obreiros Evangélicos, no capítulo 8, diz que é desígnio de Deus que seu povo reconheça a importância da organização e escolha líderes de caráter provado. Então é importante nós meditarmos sobre tudo aquilo que nós estudamos no resumo de hoje, onde nós tivemos como título Jetro, e aí a gente analisou
alguns detalhes, principalmente falando sobre liderança, humildade, organização. E esse foi o resumo de hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas atividades nesta quarta-feira e que Deus abençoe os teus estudos, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, todos os dias, às 19 horas. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br.